Que a paz de Jesus esteja transbordando em nossos corações no dia de hoje. No dia de hoje e em todos os dias. A igreja não nasceu no dia de Pentecostes. A igreja, como ajuntamento do povo de Deus, já existia desde a época em que as pessoas se reuniam para adorá-lo. O que aconteceu em Pentecostes foi que o remanescente, o restante do povo de Deus, se tornou o corpo de Cristo, cheio do Espírito Santo. E embora a Igreja de Jesus tenha diferentes denominações e maneiras diferentes de liturgia, de uso e costumes, creio que duas coisas nos unem. A primeira é o nosso compromisso com a igreja. E a segunda é que todos nós estamos preocupados com o permanente avivamento dessa igreja. Cristo morreu por nós não só para nos redimir de nossos pecados, mas para separar para Ele um povo dedicado à prática de boas obras. Portanto, devemos estar comprometidos com a igreja, porque Jesus Cristo está comprometido com ela. A igreja tem crescido muito em várias partes do mundo, mas infelizmente, muitas vezes tem sido um crescimento superficial. Precisamos recuperar a visão bíblica de uma igreja renovada e viva. Mas como era a igreja do primeiro século? Que evidências ela teria dado da presença e do poder do Espírito Santo? Creio que a igreja viva tem 4 marcas, 4 evidências da presença e do poder do Espírito Santo. A primeira marca de uma igreja viva é sua dedicação ao estudo da palavra. Lá no livro de Atos, capítulo 2, versículos de 41 a 43, diz assim: de sorte que foram batizados os que receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos pelos apóstolos. O Espírito Santo abriu uma escola em Jerusalém e seus professores eram os apóstolos indicados e treinados por Jesus. E havia 3.000 alunos no jardim de infância, novinhos na fé, ainda bebendo leitinho. Mas todos se sentavam aos pés dos discípulos, ávidos para aprender. E ali naquele meio havia intelectuais e havia os indoutos. Mas todos se submetiam à autoridade dos discípulos, fossem eles intelectuais ou não. A maioria não era intelectual. Mas a autoridade deles não vinha de títulos ou de faculdades, mestrados, doutorados, vinha dos sinais e maravilhas que eles operavam, porque com fé invocavam o nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus. Mas havia temor em seus corações. E em Atos 2:42 é falado sobre o ensino dos apóstolos, e no 43 menciona que eles faziam muitos sinais e maravilhas. A fidelidade ao ensino dos apóstolos é a primeira marca de uma igreja autêntica, de uma igreja viva. Jesus disse que erramos porque não conhecemos as Escrituras. É a palavra de Deus que cura, que liberta e alimenta. Temos que conhecer Deus e prosseguir em conhecê-lo através de sua palavra. Nela há tudo o que precisamos para crescer espiritualmente e no conhecimento do Senhor. Deus se manifesta a nós quando lemos, estudamos e meditamos em sua palavra. A segunda marca de uma igreja viva é a comunhão. E no livro de Atos,
capítulo 4, de 32 a 35, a Bíblia diz o seguinte: da multidão dos que criam, era só um coração e uma só alma. E ninguém dizia coisa alguma das que possuía, era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça, pois não havia entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam o preço dos que vendiam e o depositavam aos pés dos apóstolos. E se repartia a qualquer um que tivesse necessidade. Esses versículos me confrontam bastante, eu não sei quanto a você. É bem verdade que os membros dessa igreja, da igreja primitiva, achavam que Jesus iria voltar por aqueles dias. Então não viam sentido em acumular bens. Mas o que mais me chama atenção são eles dizerem que não havia necessitados dentro da igreja, pois eram supridos por aqueles que tinham mais posses. Isso é ter a mente de Cristo. Aleluia! Havia comunhão entre todos. Havia um compartilhamento entre todos. Havia comunhão total. Muitos fatores podem nos separar. Etnia, nacionalidade, cultura, gênero, idade, mas estamos unidos pelo mesmo Pai, pelo mesmo Filho e pelo mesmo Espírito Santo que em nós habita. A palavra koinonia é uma palavra grega que expressa tudo aquilo que partilhamos juntos. Paulo usou essa palavra para se referir à coleta que estava organizando entre as igrejas gregas em benefício das igrejas necessitadas da Judéia. A vida comum não deve estar baseada na abundância de bens, e sim na abundância da graça. A igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja generosa. A generosidade sempre foi a marca do povo de Deus. Nosso Deus é generoso e assim deve ser o seu povo. Temos que ter uma comunhão tal uns com os outros que nos faça sensíveis às necessidades dos nossos irmãos. Em diversas passagens bíblicas, a palavra nos exorta a termos comunhão com Deus e com nossos irmãos, atendendo às suas necessidades. A terceira marca de uma igreja viva é ser adoradora. A adoração da igreja primitiva tinha um equilíbrio, tanto era formal como informal, pois ocorria no templo e nas casas. A adoração da igreja primitiva era alegre, porém reverente. Diz assim, Atos 2:46. E perseverando, e perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa. Comiam com alegria e singeleza de coração. A palavra alegria em grego é agaliases, não deve ser assim que se pronuncia, evidentemente, mas que denota uma exuberante manifestação de alegria, pois o fruto do Espírito é alegria, uma alegria espontânea, vinda do coração de Deus, porque só Ele nos dá a plenitude de alegria e de paz. Eu tenho repetido isso em muitas mensagens minhas, porque eu creio de todo o meu coração que só Jesus pode nos dar a plenitude de alegria e de paz. A adoração verdadeira deve ser alegre, mas sem perder a reverência. O Deus vivo havia visitado Jerusalém e eles se prostraram diante dele numa mistura de assombro e de humildade que podemos chamar de adoração. Adorar é se prostrar e render culto. É rasgar-se diante do rei, é humilhar-se diante do Senhor.
No segundo livro de Crônicas 20:18, diz assim: Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor para o adorarem. Adorar é estar na presença de Deus. É impossível adorar fora da presença de quem é adorado. Adorar a Deus é a expressão da experiência que se tem com Ele. A adoração é o mais perto de Deus que se pode chegar. É beijar a face de Deus, é abraçá-lo e sentir seus braços nos acolhendo. Todo adorador é um sacerdote guiado pelo Espírito, porque somente pelo Espírito Santo podemos adorar com o coração quebrantado. Quebrantamento é o processo pelo qual o adorador conhece a si próprio e quem Deus quer que ele seja. Adorar com um coração quebrantado e contrito é reconhecer nossa pequenez diante da grandeza e da majestade de Deus. E tanto a reverência como o temor vêm desse reconhecimento. A quarta marca de uma igreja viva é a evangelização. As três primeiras marcas se referem ao aspecto interior da vida da igreja, mas a quarta marca diz respeito à expansão do evangelho pelo mundo. Em Atos 2,47 diz: louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos. A igreja primitiva era uma igreja missionária. E o livro de Atos nos ensina três lições sobre o evangelismo da igreja primitiva. A primeira é que o próprio Jesus estava envolvido na prática do evangelismo, pois o texto diz que era o Senhor quem acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Ele agia através da pregação dos apóstolos, do testemunho diário dos membros da igreja e da comunhão amorosa entre eles. Mas sabemos que só Jesus pode abrir os olhos dos cegos, desimpedir os ouvidos dos surdos e dar vida aos mortos, e assim acrescentar pessoas à sua igreja. A segunda lição é que Jesus acrescentava os que iam sendo salvos. Ele não acrescentava pessoas à igreja sem salvá-las, nem as salvava sem acrescentá-las à igreja. A salvação e a filiação à igreja andam juntas. E a terceira lição é que ele fazia as duas coisas diariamente. Para aqueles cristãos, o evangelismo não era uma atividade ocasional. Dia após dia, novas pessoas eram acrescentadas à igreja. O evangelismo não é só realizado com palavras, mas também e principalmente pelo nosso testemunho, pelas nossas atitudes, atitudes de amor e empatia, atitudes de olhar para quem está necessitado e socialmente vulnerável e atender essas pessoas com amor, respeito e dignidade. Ninguém é invisível aos olhos de Deus. Então, se ninguém é invisível aos olhos de Deus, então ninguém pode ser invisível aos nossos olhos, aos olhos da igreja. Então, vemos no livro de Atos 4 marcas de uma igreja viva e todas elas dizem respeito aos relacionamentos. Porque Deus é um Deus de relacionamento. Foi isso que Jesus veio nos ensinar aqui na Terra, a termos um relacionamento com Ele, um relacionamento íntimo, um relacionamento diário. No estudo da palavra, as pessoas se relacionavam com os apóstolos, sentavam-se aos pés dos apóstolos e se submetiam à sua autoridade. Uma igreja viva é uma igreja apostólica. Seus membros são comprometidos com o ensino da palavra e se submetem à autoridade dos líderes. Na comunhão, as pessoas se relacionavam umas com as outras, compartilhando
tudo o que tinham e atendendo aos necessitados. Eles se empenhavam em manter a comunhão entre eles, amavam uns aos outros. Uma igreja viva é uma igreja interessada em pessoas, é uma igreja do amor e da compaixão. Em terceiro, eles se relacionavam com Deus. Eles adoravam a Deus no partir do pão e nas orações com alegria e reverência. Uma igreja viva é uma igreja adoradora. Eles se relacionavam com o mundo. As pessoas de fora eram alcançadas através do seu testemunho e da sua missão. Uma igreja viva é uma igreja que evangeliza com palavras e com ações. Uma igreja viva tem amor pelo perdido. Temos que recuperar essa visão. Temos que ser uma igreja que ensine a palavra de Deus, que desfrute de uma amorosa comunhão, que adore a Deus com sinceridade e que esteja profundamente interessada em alcançar os que estão no mundo e que ainda não o conhecem. Não precisamos esperar pela vinda do Espírito Santo. Ele já veio no dia de Pentecostes e nunca mais deixou a igreja. Mas o Espírito Santo, ele é santo e vai se mover numa igreja que busca a santidade. O que precisamos é nos humilhar diante do Senhor e pedir que Ele nos encha com seu Espírito, tendo sua direção, seu poder e sua unção. Minha oração por mim e por você é que nos dediquemos à leitura e à meditação da palavra de Deus e possamos viver essa palavra. Minha oração por mim e por você é que tenhamos comunhão uns com os outros e que nossa maior marca seja o amor e a compaixão. Minha oração por mim e por você é que possamos adorar ao Pai em espírito e em verdade, com reverência e humildade. Minha oração por mim e por você é que possamos evangelizar com palavras e com nossas atitudes de amor e misericórdia e nunca afastar com o nosso legalismo as pessoas da igreja. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que sobre nós o Senhor levante o seu rosto e nos dê a paz.